Você já teve dificuldade na hora de formular as metas para a sua equipe, para o seu departamento ou mesmo para a empresa como um todo? Na aula de hoje eu vou te ensinar o passo a passo de definição de metas utilizando a metodologia SMART. Essa metodologia ela é bem simples e objetiva e torna as metas mais fáceis de serem entendidas por toda a equipe que vai utilizá-las. Então, fica comigo até o fim desse vídeo que nessa aula você vai aprender como formular metas da forma correta. Roda a vinheta, editor. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Duarte e esse é o canal Logística e Gestão, que é feito para você que, assim como eu, é apaixonado por logística. Se você quer aprender mais e ficar por dentro de tudo que acontece no mundo da logística e do supply chain, eu convido você a se inscrever em nosso canal e também assistir aos outros vídeos que a gente já tem publicados aqui no YouTube. Então, vamos lá direto ao ponto, pessoal. Eu preparei para vocês uma aula muito bacana sobre como utilizar a metodologia SMART para definir metas. Vocês vão ver o quanto é fácil utilizá-la, quantas metas vão ficar mais objetivas. Você vai poder impressionar o seu chefe e também facilitar para que a equipe entenda quais são as metas, o que precisa fazer para atingir as metas e, contudo, melhorar a performance de toda a empresa, melhorar o resultado da empresa como um todo. Vamos lá. Quando a gente vai começar falando, quando a gente fala de metas, a gente pensa aí numa motivação para as metas e eu lembro muito facilmente do livro Alice no País das Maravilhas. Tem uma passagem clássica que quando a Alice está lá perdida, tentando encontrar seus caminhos, o que ela deve fazer depois, ela encontra com o gato e pergunta para ele: Gato, qual que é o caminho que eu devo seguir? O gato muito sabiamente responde: depende de onde você quer chegar. Alice, não me importa onde eu quero chegar. Então o gato responde: não importa então qual caminho que você deve seguir. E aí o que a gente tira de lição dessa passagem é: independente de qual caminho que você pegar, se você não tiver um destino certo, um local onde você quer chegar, não faz diferença nenhuma. Você pode pegar qualquer caminho e vai tocando a vida. E as metas são os destinos que a empresa quer chegar. Cada funcionário ele pode ter um caminho com o destino daquela meta. Ele vai escolher os caminhos de acordo com o destino que ele quer chegar, que é a meta que a gente vai ter. Por isso, a importância da gente planejar metas para os funcionários. E aí, para a gente começar, a gente tem essa importância de definir metas, pois se você não define nenhum tipo de meta, a empresa fica um pouco solta. Os funcionários vão lá, batem o cartão na hora da entrada, batem o cartão na hora da saída e sempre vão achar que fizeram um bom trabalho, pois eles não sabem o que eles precisam de fazer realmente, qual que é o resultado que a empresa quer atingir. Quando a gente vai analisar as metas comuns que as empresas fazem, grande parte das empresas tem a meta lá o seguinte: a gente quer aumentar o faturamento, ou a gente quer aumentar a performance, melhorar a performance. Mas a gente começa a entender que essas metas são genéricas demais, elas são difíceis de ser puramente compreendidas por toda a equipe. E aí quando a gente começa, por exemplo, na meta de aumentar o faturamento, aumentar em quanto esse faturamento? Comparado a qual ano? Vai ser comparado ao ano anterior ou ao ano do início da década, há 10 anos atrás? É difícil da gente entender. Está escrito somente aumentar o faturamento. Aumentar o faturamento pode ser aumentar em R$1. Por isso que é aumentar em quanto? Aumentar em R$1, em 10%, em 50 milhões. Quanto precisa de quantificar e comparar com algum referencial. Da mesma forma que é preciso de definir se esse aumentar o faturamento vai ser um aumentar para a empresa toda ou vai ser apenas para uma região específica que a empresa atende. Pode ser que a gente quer ter uma meta mais arrojada para uma região. Ou um outro exemplo que eu usei, que é a questão de melhorar a performance, a gente também vai para melhorar a performance em qual indicador? É performance de que você quer melhorar? Você quer comparar a qual ano, a qual período específico? E aí, da mesma forma, vamos melhorar a performance somente em alguma região específica. Às vezes tem uma região que está com performance muito ruim, outras regiões estão com performance melhores, e você quer ter uma meta mais específica para uma região. Na verdade, é importante que a gente tenha definido qual região que a gente vai avaliar. E aí a gente tem a diferença, por exemplo, que existe a meta da empresa, que é melhorar a performance naquele indicador para toda a empresa, e existem metas específicas do departamento ou da equipe, por exemplo, que vai estar dedicada àquela região. Então a gente consegue direcionar e cascatear as metas, como a gente fala, né, que é escalonando as metas para atingir a meta como um todo.
Outro detalhe é qual o percentual de melhoria do indicador. Então a gente vai melhorar pontos percentuais, a gente vai melhorar percentualmente em relação ao período anterior, que pode ser meses, anos, dias. Então tudo isso é importante a gente levar em consideração na hora de definir uma meta. Quando a gente for falar o passo a passo da metodologia SMART, isso vai ficar bem claro para vocês. Vamos lá. O que é SMART? Bom, SMART é um acrônimo que cada letra significa uma palavra específica. Então, a palavra SMART é a junção da primeira letra de várias palavras. Como é uma palavra em inglês, como é uma metodologia formulada fora do Brasil, foi usada o inglês e por isso eu vou te explicar aí o que é cada palavra. Então, o S é de specific ou específico, o M é de measurable ou mensurável, o A, achievable, que significa atingível, o R, relevant, que é relevante, e o T, time-based, que é temporal. Quando a gente vai passar agora uma letra por letra dessa, como que na hora de formular as metas a gente vai pegar primeiro o S, depois o M, depois o A, o R, o T, para chegar na meta final, simples, fácil de entender, que todo mundo vai conseguir, quando bater o olho, saber o que precisa ser feito. Começando com específico. A meta ela precisa ser clara, todo mundo precisa de entender claramente o que está sendo solicitado, o que a empresa precisa de fazer para aquele indicador. Então não deixar dúvidas, às vezes a meta ela tem um indicador que não está muito bem claro, como que é a forma de cálculo dele e tudo. Esses pontos precisam de ser discutidos para não deixar dúvidas com aquelas pessoas que estão envolvidas. A forma de você escrever a meta já ajuda bastante nessa parte. Definir o indicador, e nessa parte de definir o indicador, não é só escolher assim, nós vamos usar o indicador de faturamento. Ok, mas como vai ser calculado esse indicador? Isso é uma parte da definição da especificidade da meta. E aí, da mesma forma, a região e o setor. A região e o setor ela precisa de estar definida. Da mesma forma que eu falei, existem as metas da empresa, a meta do departamento e metas individuais que, de acordo com a maturidade da empresa, elas vão sendo implementadas. E a meta ela precisa ser quantificada. Ou seja, não adianta nada a gente definir o indicador, definir região e tudo, mas é preciso de saber. Vai aumentar 10%, vai aumentar 100 mil, vai melhorar 5 pontos percentuais. É isso que tem que ficar claro na meta. Passando para a próxima letra, a parte de mensurável. É uma frase comum da administração que o que não é medido não é gerenciável. Por isso que o que eu falei na letra anterior é precisa de ter um indicador. E esse indicador ele precisa de ter uma forma de cálculo. A forma de cálculo precisa de estar bem explicada para o colaborador e toda meta ela precisa de ter algum indicador base. Senão, ela é uma meta muito genérica e que a gente não sabe como que vai atingi-la. E o ideal é que a meta ela seja baseada em apenas um indicador. A gente não pode ter uma meta que é atingir 98% de performance e aumento de 10% de faturamento. Não, é uma meta de performance e outra meta de faturamento. A gente precisa de separar as coisas, separar a meta por indicador, até para não confundir a cabeça. Como eu disse, ela tem que ser clara e específica. Nosso exemplo, a letra A, que é aumento de faturamento, a gente pode usar um indicador de vendas. Na letra B, que é uma questão de performance de entregas dentro do prazo, um indicador de performance de entregas. Aí falando sobre indicadores especificamente de logística, a gente tem uma playlist aqui no nosso canal, que é a playlist de indicadores de logística, que eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo, vou colocar aqui no card também, aqui em cima, mas para você acompanhar, aprender lá como que faz para calcular, eu passo passo a passo de como que calcula a meta, quais são as formas de utilizar, como a gente interpreta os resultados de cada uma dos indicadores. Frequentemente a gente solta novos indicadores, então mais um motivo para você se inscrever no nosso canal e também acompanhar essa playlist que é dos indicadores, até para facilitar na hora de você definir a sua meta, você entender como que calcula o indicador. A terceira letra do acrônimo é o A de achievable ou atingível. É importante que a meta ela precisa de ser possível de ser atingida. Não adianta nada eu falar que eu quero dobrar o meu faturamento nesse ano se ela é uma coisa que não vai conseguir ser
atingido porque é muito difícil. Às vezes a gente tem uma performance de entrega de 80%. Para esse ano eu quero 95%. Opa, mas como que a gente vai dar um salto tão grande? O ideal é que a meta seja possível de ser atingida. Para quê? Para motivação da equipe. Se a gente define uma meta que é irreal, a equipe já sabe que ela não vai conseguir atingir aquilo no final do período definido, então ela já acaba não trabalhando para atingi-la. Para definir uma meta atingível, a gente precisa de analisar todo o histórico, ou seja, como que vem sendo a evolução daqueles indicadores e também o ambiente econômico. Por exemplo, se você trabalha no comércio, considerando que vai passar algum tempo fechado, esse ano de 2021 pode ser que feche novamente, será que vai conseguir melhorar o faturamento em relação ao ano anterior? E aí, com o histórico da empresa, o ambiente econômico, o que está acontecendo? Será que vai... Por exemplo, as empresas de transporte no ano passado, que trabalham com e-commerce, elas tiveram um boom de cargas e melhoraram muito o seu faturamento, aumentaram muito a quantidade de volumes transportados. E aí, nesse caso, o histórico, combinado com a análise de ambiente econômico, é possível de definir metas que sejam atingíveis. Importante na hora de definir essa questão da possibilidade de atingir a meta é conversar com a equipe. Quando você conversa com a equipe, você traz a equipe para o jogo e nessa hora de trazer a equipe para o jogo, você consegue definir metas mais atingíveis. Você discute com a equipe, olha, a gente está pensando aqui em 10%, a equipe, não, 10% talvez não seja possível, por isso, vamos fazer em 8% e tudo. E quando você define a meta de forma compartilhada com a equipe, não seja uma meta top-down, a tendência é que a equipe forme como se fosse um contrato com aquela meta e busque atingi-la com mais habilidade do que uma meta que seja simplesmente definida pela diretoria e precisa de ser atingida e pronto. Então, trazer a equipe para o jogo é muito importante nessa hora. Um detalhe que eu falo sempre é: meta fácil é meta batida. Se a gente está numa situação bem favorável economicamente, por exemplo, vamos pensar aí no que é uma meta que tem que ter um desafio. A meta ela precisa de ter um desafio para que a equipe volte a trabalhar com ela. Vamos supor, por exemplo, se a gente tem a possibilidade quase certa de fechamento de um cliente que vai dobrar o faturamento da empresa. Então, se a gente falar que no ano que vem a gente vai atingir 50% de aumento do faturamento, pode ser que ela seja muito fácil de ser atingida de acordo com o fechamento desse contrato com o cliente. Por isso, é importante a gente colocar um desafio. E quando a gente coloca um desafio, uma premiação por desempenho de toda a equipe, de preferência individualmente, ela ajuda a atingir metas. Então, se o funcionário ele ver que se ele atingir aquelas metas estipuladas, ele vai conseguir faturar um pouco mais, mesmo um reconhecimento já ajuda. Então a gente tem aquela questão do funcionário do mês, por exemplo, o quadrinho na parede lá, aquilo ali já é um diferencial para que as metas sejam atingidas. Tá certo que a gente sempre fala que é melhor ser reconhecido financeiramente, mas o reconhecimento, o status, a demonstração de que o funcionário é importante para a empresa, com essa situação, um simples quadro do funcionário do mês ou um certificado de atingimento de meta, você cumpriu os seus objetivos, isso faz toda a diferença para a motivação dos funcionários e todo mundo ele quer exibir aquilo ali, aquele quadro do funcionário do mês, aquele certificado de meta batida, quer postar nas redes sociais, no LinkedIn hoje a gente vê aí muitos certificados, muitos tipos de resultados atingidos e por isso que quando a gente tem um desafio atrelado a uma premiação por esse desempenho, os funcionários se sentem muito mais motivados a bater. Quando a gente realiza atinge aquela meta estabelecida, a gente recebe essa premiação, esse reconhecimento, é uma satisfação muito grande que acontece com a gente. Eu posso falar isso porque eu já tive esse tipo de reconhecimento de bônus em outras empresas e quando ele cai na nossa conta é uma satisfação tão grande e a gente reconhece o esforço que a gente fez nos anos anteriores, no período de definição daquele indicador, valeu a pena quando o reconhecimento vem tanto na forma financeira como na forma de elogios pelo bom trabalho e de reconhecimento.
Bom, a quarta letra da nossa palavra é o R, de relevant ou relevante. A meta ela tem que fazer sentido para a empresa, ou para o departamento, ou mesmo para aquele funcionário. Então, um exemplo, a meta de aumentar a lucratividade, ela tem que ter várias possibilidades, aí tem vários indicadores que ela pode estar relacionado, faturamento, custos de despesas, margem, EBITDA ou lagida, como a pessoa quer. Então, é importante definir um indicador aí que a empresa acompanha. Não adianta nada a gente falar que vamos aumentar a lucratividade. Qualquer um desses indicadores aí, se a gente trabalhar neles, a gente pode aumentar a lucratividade da empresa. Mas qual que é o indicador que vai fazer sentido para a empresa para aumentar a lucratividade dela? E aí, como eu disse, ela tem que fazer sentido para o setor também. O setor ele precisa de estar envolvido. Se é um setor operacional, eu preciso de entender qual é o indicador que faz sentido para aquele setor. Metas de outros setores nunca são bem-vindas. Vamos supor, por exemplo, uma equipe de transportes. Ela tem um indicador de prazo de entrega, mas o indicador, por exemplo, de quantidade de atendimentos que o call center faz é bem-vindo para aquele setor de transportes? Não. Mas, se a gente falar, por exemplo, do indicador de NPS, que é um indicador de satisfação com a empresa, ele envolve os dois setores. Por quê? O NPS ele é medido pela quantidade de clientes que ficaram satisfeitos com o serviço da empresa. Então, o indicador de NPS, ele tanto engloba a parte de atendimento quanto a parte de entrega dentro do prazo. Então, pode ser que o setor de atendimento tenha um indicador de qualidade de atendimento, de quantidade de atendimento, o setor de transporte tenha um indicador de entregas dentro do prazo, da mesma forma que os dois setores tenham um indicador de NPS, que seria de qualidade de como está a relação da empresa com os seus clientes. Então, como o trabalho daquele setor influencia no indicador, é isso que precisa de ser analisado. Todo indicador que vai ser definido como meta para cada setor específico, para a empresa, ele precisa de ser relevante para aquele setor. Não adianta nada eu fazer uma meta para um setor que o serviço, por mais que a pessoa se esforce e faça todo o serviço, ela não consiga atingir aquela meta porque não depende do esforço dela, não depende do esforço do serviço dela. Quando a gente define metas conjuntas, como essa do NPS, por exemplo, que é uma meta que pode ser vários setores juntos, a gente traz a empresa para trabalhar junto. Então, é uma coisa que é bem interessante ter as metas específicas do setor e umas metas um pouco mais genéricas que façam com que os setores trabalhem juntos e busquem soluções juntas para satisfazer o cliente. A nossa última letra, que é o T, é o time-based, ou temporal. A gente precisa de definir o tempo que aquela meta se refere. E aí, uma meta que ela não tem prazo, ela nunca será batida, porque a gente deixa solto. Por exemplo, vamos chegar a 98% de entregas dentro do prazo. Ok, mas quando? Um dia a gente chega. Qual que é o esforço da equipe para a gente buscar esse resultado? Um dia a gente vai bater mesmo, então deixa para lá, não precisa ser agora. Agora a gente pode entregar atrasado, que não tem problema, porque não vai atrapalhar o nosso resultado. Porque a meta não é para esse ano, não é para o ano que vem, não é para daqui a 5 anos. Então, a gente tem que ter horizontes de tempos. E a gente pode ir apertando. Então, a gente pode definir metas para 5 anos, para 2 anos, para 1 ano, para 1 mês, para 1 dia. E aí, elas sendo escalonadas de forma que, ok, eu vou atingir aquela meta daquele mês, que com o acumulado a gente vai conseguir atingir a meta do ano, para aquele ano, com o acumulado dos anos, a gente vai atingir a meta de 5 anos. Quando você define os tempos, você cria desafios para a equipe. Como eu disse nos tópicos anteriores, que a gente precisa de ter alguns desafios. Se eu não tenho prazo, não há desafio. Posso atrasar a entrega de hoje, que não vai fazer diferença nenhuma para a minha meta. A definição do período, ela pode ser qualquer período, como eu disse, a gente pode ter metas mensais, metas anuais, metas semestrais, metas bimestrais, trimestrais, então vai depender de como aquele indicador é avaliado, como a empresa enxerga aquele indicador, como é a capacidade de discutir realmente como a evolução das metas e
à medida do que for acompanhando, eles podem ser o acompanhamento diário, o acompanhamento semanal, acompanhamento mensal, para que realmente busque atingir o resultado. A hora de definir o T, é importante combinar o T com o A, que o A, se você se recorda, é o atingível. Não adianta nada eu fazer uma meta com um tempo para daqui a 2 meses, se ela não é atingível nesse período. Eu acabo trazendo a meta uma impossibilidade. É uma meta que é possível de ser atingida, mas com esse prazo ela deixa de ser possível. Então a gente precisa de combinar o tempo com a capacidade de atingimento da empresa. Por isso que é importante de usar toda a metodologia para definir a sua meta. E aquelas metas que a gente discutiu no início, aumentar o faturamento, como que ela ficou? Então, a meta que era simplesmente aumentar o faturamento, uma meta extremamente genérica, a gente definiu como aumentar o faturamento anual na região Nordeste em 20% em relação ao ano de 2020. Ou seja, a gente tem uma meta de aumento de faturamento, ela é uma meta de faturamento anual, ou seja, a gente vai considerar a quantidade de vendas, de faturamento de vendas nesse período, na região Nordeste, então ela é específica para a região Nordeste, quantificou 20% em relação ao ano de 2020. Então, em 2021, a gente vai aumentar o faturamento anual em relação ao ano de 2020. Bem específica, bem claro, todo mundo que bateu o olho aí vai saber que, para esse ano, o desafio é aumentar 20% no Nordeste. Vamos trabalhar. Quem é que está envolvido com essa meta sabe o que precisa de ser feito e precisa de buscar atingir esse resultado. Já no caso, por exemplo, da meta de entregas dentro do prazo, melhorar a performance, que era a meta inicial, a gente vai buscar uma nova meta da seguinte forma: atingir 98% de entregas dentro do prazo na região Sul, no acumulado do primeiro semestre de 2021. Então, como ela não é uma meta de melhoria em relação a um ano anterior, eu não preciso de falar qual período que eu vou comparar, mas eu preciso de definir qual período que eu vou analisar. Nesse caso, eu vou analisar todo o primeiro semestre de 2021 e nesse primeiro semestre eu preciso de ter 98% de todas as entregas realizadas na empresa dentro do prazo naquela região Sul. Ou seja, pode ser que em um mês eu fiquei 99%, no outro mês eu fiquei em 97%, mas o importante é que o resultado do acumulado seja maior do que 98%. Então, ficou aí bem claro. Espero que vocês tenham entendido realmente a diferença daquela meta inicial, aumentar o faturamento, e da segunda meta, melhorar a performance. Como que a gente conseguiu destrinchar essas metas de uma forma muito mais clara e objetiva para a equipe que vai estar diretamente ligada a essa meta. Estamos chegando aqui no final da nossa aula e, para conclusão, a gente vai chegar ao seguinte ponto: sempre confira se a meta que você definiu está dentro da metodologia SMART. A gente pode assistir de novo esse vídeo quantas vezes você quiser. Está lá o passo a passo, o que cada letra significa, o que você precisa de observar em cada uma dessas letras. Você usando isso, você vai impressionar o seu chefe, vai facilitar para a sua equipe, que todo mundo vai entender realmente o que precisa de fazer, o que é a meta daquele setor para aquele período específico. Uma dica que eu deixo para vocês é o seguinte: essa metodologia ela vale para as metas da empresa, mas também vale para metas pessoais, para aquilo que a gente define para a gente nos próximos períodos. Um exemplo que eu deixo aqui para uma meta de emagrecer 5 quilos até o mês de junho de 2021. Na gravação desse vídeo aqui, a gente já está no início de maio, e aí, o que é o ponto? Eu preciso de marcar o peso no início de maio e marcar o final de junho. Para quê? Para definir se foi atingido. Ela está bem específica. Qual que é o indicador? Peso. Qual que é o prazo? Mês de junho de 2021. O que eu preciso de fazer? Diminuir 5 quilos. Então, está aí bem definido o que precisa de ser feito. Então, metas pessoais também dá para utilizar a metodologia. Mas, aí você me pergunta: Rafael, qual que é o próximo passo? Eu defini a minha meta, mas e agora? Agora é a hora da equipe se juntar. Ela participou do momento de criação das metas, a gente definiu ali aquele contrato entre gestores e equipe para definir as metas. Agora é hora de definir planos de ações para atingir as metas.
entender o que precisa de ser feito, como que a gente vai fazer para aumentar o faturamento naquele indicador específico, como que a gente vai fazer, o que a gente precisa de investir, desenvolver, melhorar da nossa performance para que a gente consiga os 98% de entregas dentro do prazo. Analisar os processos, analisar os gargalos de toda a operação para que a gente consiga atingir as metas. Mas essa parte de planos de ação, definição de planos de ação, é tema para uma próxima aula. Nessa aula de hoje a gente está focado apenas na definição de metas. Então, definiu as metas, próximo passo, planos de ação, como resolver os problemas para atingir as metas. Bom, a gente vai chegando ao final da nossa aula, então a gente está com ideia de trazer aulas de temas específicos de logística, temas um pouco mais abrangentes, como esse que não é necessariamente de logística, mas é um tema que vale para todos os departamentos da empresa. Eu quero saber se você gostou dessa aula, se você gostou desse tipo de vídeo, se você quer mais desse tipo de vídeo, então deixa aqui um curtir, diga aqui nos comentários o que você achou, qual seria um tema que seria interessante da gente abordar, e eu vou pedir para você se inscrever no nosso canal, é gratuito, toda semana nós temos vídeos novos de logística, com temas do momento, curiosidades, conceitos e até algumas aulas com um tema um pouco mais aprofundado como esse. A gente está preparando muita coisa bacana para vocês aqui no nosso canal. Então, inscreva-se, compartilhe com os amigos e eu vou ficando por aqui e espero vocês no nosso próximo vídeo, também nas nossas próximas aulas. Um grande abraço e até o próximo vídeo.